Olá, caros amigos, bem-vindo ao nosso canal Benigno Friburgo em Foco. Hoje nós vamos falar da Parashá Vayera, né? Estamos na quinta leitura, vamos falar do capítulo 21, ao versículo 5 em diante. Vamos relatar aqui o concebimento de Sara ao gerar Isaac para Abraão. Então, tem muita coisa aqui para falar, bastante coisa para elucidar dentro dessa Parashá. Vem conosco, roda a vinheta. Estamos num tempo limiar, a revelação do grande Rei, e a luz do Eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Olá, caros amigos. Então, como nós estamos falando, após a vinheta, meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Benigno Brasil, aqui na cidade de Nova Friburgo, região São do Estado do Rio de Janeiro, trabalho com o apoio do Rabi Jacob Grande Estado e moro aqui no Márcio Braga. Hoje nós vamos falar dessa Parashá, né, acerca do que aconteceu entre Abraão e Sara, o seu filho, Baruch Hashem, que nasceu, Isaac. Aqui nessa Parashá, capítulo 21, versículo 5, diz assim, né, Ve Avraham bemeat shana behi ulehalo et Isaac beno. E Abraão tinha 100 anos de idade, ao ser nascido Isaac, seu filho. E Sara disse, Deus preparou-me alegria, e todo aquele que ouvir se rirá de mim. Disse, que podia dizer uma palavra disso? Abraão, que Sara havia de amamentar filhos, pois guia a luz na sua velhice, e cresceu menino e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia que Isaac foi desmamado. E Sara viu o filho de Agar, egípcia, que dera a luz para Abraão. Rindo-se, e disse a Abraão, expulsa esta serva, seu filho, porque não herdará o filho desta serva como o filho Isaac. E isso desagradou muito aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Deus disse a Abraão, não desagrade a teus olhos, por causa do moço da tua serva. Tu, o que te disser Sara, ouve a sua voz, pois Isaac será chamada a tua descendência. E também do filho da serva farei uma nação, porquanto ela é tua descendência. E Abraão madrugou pela manhã e tomou pão, um odre de água, e deu a Agar e pôs sobre o seu ombro, e o menino enviou. Ninguém se perdeu no deserto de Beersheba, e terminou a água do odre, e ela jogou o menino debaixo dos arbustos, e o gol ficou em frente longe, a distância tomada pelos atiradores de arco. No que disse, não verei a morte do menino. E ficou em frente, levantou a sua voz e chorou, e desculpou a voz do menino. E o anjo de Deus chamou Agar do céu e disse, que tens, Agar? Não tema, pois desculpou a voz do menino. De onde eu discar, ergue-te, levanta o menino, sustenta a tua mão nele. E pois farei de uma grande nação. E Deus abriu seus olhos, e ela viu um poço de água. Foi, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. E Deus esteve com o menino, e ele cresceu, habitou no deserto, foi um mestre e flecheiro, habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou para ele uma mulher da terra do Egito. Então, gente, vamos continuar aqui essa leitura dentro do livro. Lembrando que eu estou fazendo leitura com o livro aqui, que é interpretado no Rafael Xuxolice, e tem aqui alguns comentários aqui dentro dos comentários do Rashi, outros comentários aqui para ser passado e elucidado, tá, gente? Então, aqui dentro dos Midrash que estão aqui, então, gente, vamos passar aqui essa leitura. O que podemos entender dentro desta leitura tão assim, tão irradiante, tá, gente? Que pode trazer grandes coisas para nós dentro dessa leitura. Vamos entender, gente, o que essa leitura ela vai trazer para nossas vidas, quais os ensinamentos, o que nós podemos ter de conclusão dentro dessa leitura. Vamos lá, gente. Uma leitura bastante importante, precisamos de muita, mas muita atenção, tá? Muita
ligação com a Shem mesmo, para entendermos essa leitura. Diz assim: o texto conta o nascimento de Isaac, quando Abraão tinha 100 anos. A alegria de Sara e o desmame de Isaac, e o banquete, a observação de Sara que Ismael, de Sorek, rindo-se, o seu pedido para expulsar Agar, Ismael, angústia de Abraão, a palavra divina que garante a proteção e o futuro de Ismael, finalmente a expulsão de Agar e o milagre do deserto. O poço, voz do menino ouvida por Deus, que salva crianças e estabelece seu futuro. Bom, gente, então temos aqui alguns pontos chaves desta paraxá. Então, essa narrativa, gente, traz aqui o episódio de pessoal, familiar, nacional, a promessa de Isaac e universal. Deus cuida também do filho da serva, a questão entre promessa particular e responsabilidade para que todos os descendentes de Abraão é central aqui. Então vamos lá, gente. O Rashi, ele traz a seguinte condição. Sorek, Ringos, Rashi resiste nas condições, dentro das condições rabínicas que interpretam o verbo com eufemismo, o sax. Rabi Akiva entende que Sorek aqui podia significar idolatria, ato ilícito, sexual ou até mesmo homicídio e assassinato. Isso para justificar a preocupação de Sara na necessidade de separar Isaac de sua influência perigosa, porque naquele momento, gente, ali estava perigoso, aquela risada ali, Sara percebeu algo mais profundo, e como está relatado aqui em Rabi Akiva, percebendo a influência das coisas que estão nessa paraxá. Poderia ser um ato sexual, um homicídio, assassinato. Vamos continuar, gente. Outra nota rabínica de Rashi explica detalhes práticos da ideia de Ismael, possível enfermidade, que aparecem nos comentários. O Midrash Rabbah, então, desenvolve motivos. Agar Ismael queria mostrar comportamento que ameaçava a linhagem espiritual de Isaac. Há também expansões que mostram a dor de Abraão ao expulsar a mãe e o filho, sua relutância e o consolo divino. O Midrash relata tanta justiça de Sara quanto a misericórdia de Deus que protege Ismael e o faz pai de uma grande nação. E aqui, Abraão era muita bondade, sabemos disso. Ele era filho, era uma pole da sua carne, mas porém não era o da promessa que Hashem prometeu para ele e para Sara. Mas era prole, era da sua carne, mas estava vendo uma situação difícil. E Sara aqui estava representando o quê? A justiça. Vamos lá, gente. Em suma, tá dentro do Midrash. Tá? O Rashi diz aqui, dentro do Midrash, para reconciliar a dureza, o gesto de expulsão com justiça, Deus vê a providência universal. Então vamos lá, gente. Aqui, dentro do nível mais profundo, Ismael simboliza duas linhas espirituais, e Isaac. A continuidade da promessa, como vem o poder da emanação interior que gera o povo de Israel, seguindo a aliança. Ismael, as nações, que eles representam as forças exteriores, que também têm origem em Abraão, porém, por caminhos diferentes. A separação literal aponta para uma descrição espiritual. Esse contraste é frequentemente nos comentários racídicos. Aqui, gente, Sara vê algo no comportamento de Ismael, a sensibilidade profética da matriarca, a coragem de proteger o bem, o caminho de Isaac, mesmo ao custo pessoal, sob a obrigação ética e espiritual de zelar pela alma coletiva, às vezes exigindo decisões difíceis. Ao mesmo tempo, o drama evoca compaixão. Deus ouve o pranto de Ismael. Então, vamos aqui, gente, entrar aqui. Dentro da ênfase rabínica de que mesmo os expulsos não são esquecidos. Olha só o que diz aqui os nossos rabinos, os sábios do povo judeu, dentro do movimento Rabad. Mesmo os expulsos não são esquecidos. E dentro da parte mística da Hassidut, os episódios na vida dos patriarcas são mapas de níveis sefiróticos e dinâmicas entre masculino e feminino, divinos, justiça e misericórdia, ficção, restrição, expansão. Alguns textos veem o deserto, o poço, como imagem da alma, que contra a fonte oculta da vida. O milagre no deserto simboliza que até quando a alma parece abandonada, há uma fonte, Ensof, que provê. O Rabad enfatiza, tá, gente? Também que a aparente rejeição tem propósito redentor. Ismael torna-se uma grande nação e
história integra a universalidade e particularidade. Dentro dos ensinamentos racídicos rabários, gente, nós temos muita coisa aqui para nós pegarmos aqui. Né? Gente, a Sara protegendo a linhagem da aliança através de Isaac, né? Coisas assim, compaixão divina, Deus protege o futuro de Ismael. Né? Então, dentro do Rabário, aqui, esses episódios tem vários modelos para liderança, propósitos, mas sem desumanidade. E a certeza que Deus providencia para todos os filhos de Abraão. Então, gente, aqui temos algumas histórias para nós passarmos aqui, algumas lições práticas para a nossa vida. Fé, alegria, otimismo, moral e ética. Vamos lá, gente. O que podemos ver dentro dessa paraxá para colocarmos em prática na nossa vida? Firmeza com compaixão. Nem toda decisão é firme, nem toda decisão firme é desumana. Sara tomou uma decisão difícil, por um bem maior. Abraão sofre por isso. Lição: ao tomar decisões éticas difíceis, família, comunidade, preserve a empatia. Olha a lição dessa paraxá para nós. Confiança em Deus. Mesmo deserto, Agar achou que o fim estava próximo, mas Deus providenciou prática. Quando enfrentar momentos de seca espiritual, recite. Medite na ideia de que existe uma fonte, pequenas práticas de gratidão e pedir ajuda. Ouvimos o pranto dos desamparados, não ouviu a voz do menino, responsabilidade social, cuidados vulneráveis, imperativo divino. Para o Benenoa, a ética universal do socorro ao próximo está explicada aqui. Transformar conflito em missões. Conflitos familiares podem revelar caminhos espirituais. Isso. Use o conflito para esclarecer prioridades espirituais, sem desumanizar o outro. Gente, conflito não é você desumanizar, você fazer o outro ficar mais para baixo, você inferiorizar os outros. Nesse momento, você tem que ter o quê? A luz, tem que ter o discernimento, tem que ter o entendimento que você está lidando com centelhas divinas, com almas provindas de Hashem. Vamos lá, gente. Alegria e celebração, simbolizados pelo banquete que desmame. Alegria é um instrumento espiritual que reforça a fé e a esperança. Celebrar as dádivas, mesmo tardias, e o coalescer a comunidade. Nós vemos nesse trecho, gente, que Sara, muitos foram convidados aqui, quando Isaac foi desmamado. Nós vemos que muitos foram para a festa. Veio reis, veio pessoas, né, de grande gabarito. E aí Sara amamentou muitos filhos. Foram muitos. Aquela que achava que não ia gerar, gerou. E ainda acabou amamentando filhos e filhos de pessoas que vinham para ali, gente. Olha só, o que Hashem fez, como Hashem colocou Sara por cima. Então, gente, quando nós estamos em justiça e sinceridade com Hashem, Hashem é aquele que coloca nós por cima e tira nós por cima. O que os Benenoa, os não-judeus interessados em ética universal, podem tirar daqui? Responsabilidade, ética por todos os filhos de uma família, humanidade. O texto mostra que promessas particulares não anulam a dignidade de sim dos outros filhos de Abraão. Para o Benenoa, a narrativa reforça a obrigação universal de justiça, de proteção aos vulneráveis, a noção que Deus se importa com toda a humanidade. Vimos aqui no caso do filho de Agar, que Hashem se importou com ele sim, e com Agar também. Então é um dever de cada Benenoa se importar com tudo e com todos também, tá, gente? Um exemplo prático: socorrer quem está no deserto, físico ou espiritual, não abandonar crianças, mães, promover reconciliação sempre que possível. Então, gente, medite e faça exercícios espirituais. Aqui tem um exercício racídico muito bom para nós. Meditação. Medite 5 minutos diários. Imagine um poço no deserto. Visualize uma fonte que retorna água. Quando você implora por ajuda, reforce a confiança que uma providência maior sustenta você. Reflexão.
sobre que linguagem e destino. Medite sobre as palavras que marcam como aquilo que vemos. Uma criança pode dirigir um destino. É que julgar, respire, peça visão clara. Binar. Prática de compaixão ativa. Identifique uma pessoa vulnerável e faça um ato concreto de socorro. Alimento, escuta, ajuda prática. E veja nisso o serviço a Deus. Que gente. Eu virei monoteísta, agora o Siva achei. Mas ele não quer, gente, ter uma vida prática, abandona as pessoas, não tem paciência, não sabe escutar, não alimenta o que precisa. Isso não é prática de monoteísta. Vemos Abraão Avino, ele montou um Echel, né, ali, sustentou, ajudou as pessoas, vinham ali se alimentar, ele escutava as pessoas, ele passava Deus para as pessoas, e ali ainda fazer com que as pessoas conhecessem Deus através da oração que ele fazia de agradecimento também. Então vemos, gente, o quanto é importante colocar a nossa vida prática. Não adianta dizer, eu sou monoteísta, agora acabou e pronto. Não, gente. Ter uma vida prática, ajudar as pessoas, ser pessoa piedosa, tá, gente? Um exercício grande para nós. Exercício de balanço. Faça uma lista de decisões difíceis que enfrentou. Escreva como poderia agir com firmeza, sem perder a misericórdia. Tem pessoas que pensam que firmeza, né? Pensa que firmeza tem que ser firme, mas não usa de misericórdia. Firmeza junto com misericórdia traz equilíbrio. Mas firmeza não é você ser áspero com as pessoas. Não! Firmeza não é isso, tá, gente? Mas chegue lá, a esperança e sentido messiânico. Segundo Rabag, frequentemente esses quadros patriarcas com peregrinação da redenção final. Então, gente, nós estamos aqui e vamos terminar esta paraxá, tá, gente? Refletindo que tudo isso ajuda a trazer redenção, ajuda a trazer paz para o mundo, e assim nós apressamos o quê? A redenção e a revelação, gente, do verdadeiro Mashiach. Apressamos a violar. Então, gente, é muito importante para nós viver uma vida prática de temor, de amor. Todo esse contexto, gente, traz muita coisa para a nossa vida. Que possamos, gente, que possamos viver uma vida prática, uma vida de temor, uma vida de amor, uma vida de muita luz, uma vida que possamos, gente, ter, sim, firmezas, mas praticar atos de bondade, sempre transformando, gente, como nós falamos, firmeza com compaixão, né? Firmeza com compaixão, confiança em Deus no deserto, sempre transformar conflitos em missão, alegria em celebração. Né? Então temos que ter tudo isso na nossa vida, tá, gente? Tudo isso de uma forma forte, bem trabalhada, para que possamos, assim, ter a revelação do verdadeiro Mashiach. E para terminar, gente, para terminar aqui nós temos aqui um ensinamento, né, do Rebbe Rashab. Assim como a obrigação de um soldado estar pronto para qualquer missão que o comandante lhe confie, assim também cada judeu deve estar pronto a cumprir a vontade de Deus em qualquer situação. Essa prontidão deve vir do coração com alegria e autoanulação. O Rebbe nos ensina que o soldado representa alguém disciplinado e confiante que não se pergunta se é capaz, mas apenas como cumprir a ordem recebida. Mesmo bem em Noa, que tem o papel de servir a Deus através das 7 leis universais, são de certa forma soldados do Eterno. Servimos com alegria, humildade e propósito, conscientes de que cada ação ética e justa traz luz ao mundo e revela a presença de Deus. Então, certa vez, um Hassid foi até o Rebbe Maharashi pedindo conselhos sobre como servir a Deus. O Rebbe respondeu: quando uma criança aprende a andar, o pai estende a mão, mas logo a retira para que ele ande sozinha. O mesmo faz Deus conosco. Ele nos dá força e depois observa com amor para ver se usamos essa força para crescer. Mesmo quando sentimos que Deus está em silêncio, Ele está ali, dando-nos chance de amadurecer espiritual. Então, gente, Deus está sempre nos dando chance de amadurecer, de crescer. Eu sirvo com alegria. Diga no seu coração: eu sirvo com alegria, com fé, com bondade. Sou parte do exército da luz. Então, gente, é uma ação prática para nós, meninoa.
Faça algo além do habitual, um pequeno ato de bondade que exige esforço. Evite o julgamento precipitado. Faça um elogio sincero. Dê caridade. Estude o versículo da Torá ou a máxima de Pirkei Avot. Cada gesto torna o mundo mais refinado, mais moral e mais luminoso, preparando a humanidade para a messiânica, com toda a criação reconhecerá o Uno de Israel. O Rebbe de Lubavitch, gente, traz uma mensagem de muito ânimo para nós. Uma pequena luz afasta muita escuridão e cada pessoa e cada boa ação que você faz é uma chama eterna que o mundo jamais se apagará. Mesmo isso, cada ação boa que você faz é uma chama eterna que ninguém vai apagar. E ainda mais, então, e mesmo quando tudo parece difícil, continue sendo luz, porque o mundo precisa exatamente da sua centelha. Então, gente, gostou? Dê o seu like, compartilhe, dê o seu joinha e vamos fazer para esse mundo melhor. Se inscreva no canal, ative o sininho e assim você vai receber as notificações e vamos fazer esse mundo melhor. Aqui, nós estamos aqui, a nossa Beit Noa Friburgo. Venham visitar, estamos formando um grupo de estudo sólido. Temos aqui crianças aqui, você que tem filhos, traga suas crianças, temos professores para as crianças, um lugar especial para as crianças. E você que quer estudar a Torá, as 7 leis de Noa, vem ficar conosco. Estamos transformando um grupo para ficarmos cada vez mais fortes nessa cidade. Tudo de bom, trabalho com o apoio do Rav Jacob, entre na plataforma no Brasil. Tudo de bom, até a próxima!